Existem momentos na história em que o céu e a terra parecem se encontrar. Instantes que não podem ser explicados apenas pela razão humana, porque carregam em si sinais, símbolos e significados muito maiores do que os olhos conseguem perceber. É como se cada detalhe, cada palavra, cada movimento estivesse apontando para algo eterno, como um segredo guardado desde as páginas mais antigas das Escrituras, esperando o momento exato para ser revelado. Um desses momentos está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 11. À primeira vista, pode parecer apenas mais um episódio bíblico, uma cena de multidão, de emoção, de aclamação. Mas se você olhar com atenção, perceberá que existe algo escondido, um mistério profético, uma chave espiritual que muda completamente a forma como enxergamos o propósito de Cristo e a maneira como Deus se comunica conosco. Talvez você já tenha ouvido essa passagem inúmeras vezes, talvez até conheça alguns detalhes de cor. Mas o que poucas pessoas percebem é que há camadas mais profundas por trás do que foi registrado. Nada do que acontece nesse capítulo é por acaso. Nenhum gesto é aleatório. Cada movimento carrega um peso que atravessa os séculos e chega até nós hoje, com uma mensagem que continua atual, urgente e transformadora. Imagine estar no meio de uma multidão que vibra, que grita, que celebra. Imagine sentir a atmosfera carregada de expectativa, como se algo definitivo estivesse prestes a acontecer. Todos ao redor enxergam apenas um ato grandioso diante dos olhos, mas não conseguem perceber a profecia viva que se cumpre diante deles. É exatamente aí que está o segredo, entre o que os homens esperavam e o que Deus estava de fato realizando. Marcos 11 não fala apenas sobre um evento histórico. Ele fala sobre o contraste entre a expectativa humana e o propósito divino. Ele mostra como Deus se move em humildade, enquanto o mundo espera poder e espetáculo. Ele nos convida a enxergar além da superfície, além dos aplausos, além da aparência para compreender o verdadeiro significado do que está acontecendo. E é isto que você vai descobrir agora. Existe uma revelação escondida, uma mensagem profética que não está apenas nos gestos ou nas palavras, mas no próprio silêncio de Jesus, nos detalhes aparentemente comuns, nos símbolos que só fazem sentido quando olhamos para toda a história da redenção. Prepare-se, porque este capítulo é mais do que uma narrativa, é um enigma divino. É um convite para abrir os olhos espirituais e perceber que Deus fala através de cada detalhe. O que parece apenas uma entrada se torna um anúncio de vitória. O que parece apenas uma aclamação popular revela o plano eterno de salvação. Você pode até pensar que já conhece essa história, mas o que vamos desvendar juntos vai além do que você já ouviu. Há um segredo profético em Marcos 11, e ele pode mudar completamente a forma como você enxerga não apenas esse episódio, mas toda a missão de Cristo. Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode transformar sua visão sobre o reino de Deus e sobre a maneira como ele age em sua própria vida. Antes de mergulharmos no que acontece em Marcos capítulo 11, precisamos compreender o cenário em que tudo se desenrola. Porque o contexto é tão importante quanto a cena em si. Sem ele, corremos o risco de olhar para o texto apenas como uma passagem bonita, mas perder o peso profético que ele carrega. Estamos em Jerusalém, a cidade santa, a capital religiosa do povo judeu. O templo está lá, erguido como símbolo da aliança de Deus com Israel, um lugar que deveria refletir santidade, mas que naquele tempo já estava mergulhado em distorções religiosas, rituais vazios e manipulações de poder. Para os judeus, Jerusalém não era apenas um ponto no mapa. Era o coração da fé, a esperança do futuro, o palco onde eles acreditavam que Deus iria intervir de forma decisiva. E a época não poderia ser mais significativa. Estamos às vésperas da Páscoa. Todos os anos, milhares de judeus de diferentes regiões
faziam a peregrinação até a cidade, celebrando a libertação da escravidão do Egito, conforme relatado no livro de Êxodo. Mas agora, em meio a esse cenário festivo e religioso, pairava uma tensão profunda. O povo vivia sob a opressão romana. Os soldados estavam em cada esquina. Os governantes locais eram fantoches do império, e a expectativa messiânica era latente. O povo aguardava o libertador prometido. Eles esperavam alguém que viesse com força, com espada, com poder político. Um Messias que expulsasse Roma, que restaurasse Israel como nação soberana, que devolvesse o trono a um descendente de Davi. Essa expectativa ardia no coração da multidão. E qualquer sinal que apontasse para esse cumprimento gerava fervor, emoção, até mesmo agitação política. Mas aqui está o contraste. O que o povo esperava e o que Deus estava realmente fazendo. O céu tinha um plano completamente diferente. E Marcos 11 nos convida a enxergar esse plano. Quando pensamos em entrada triunfal, talvez imaginemos exércitos, trombetas, cavalos imponentes. Mas a Escritura, desde os profetas, já havia revelado outro tipo de cena. Em Zacarias 9:9 está escrito: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti, justo e salvador, humilde, montado sobre um jumento, sobre o filho de uma jumenta. Esse detalhe, que poderia passar despercebido, é uma das chaves mais importantes para compreender a dimensão profética de Marcos 11, porque o Messias não entraria como um conquistador humano, mas como um rei humilde, revelando que o verdadeiro poder de Deus não está na ostentação da força, mas na profundidade da humildade. O cenário é ainda mais profundo se lembrarmos que, dias depois, aquele mesmo Jesus, que seria aclamado por multidões, estaria sendo rejeitado, traído, condenado e crucificado. O contraste é quase chocante. O que hoje parece triunfo público se transformará em silêncio, dor e aparente derrota. Mas é exatamente nesse contraste que o plano de Deus brilha. Outro detalhe que não pode ser ignorado: Jerusalém estava lotada. Estima-se que, durante a Páscoa, a cidade pudesse receber 3, 4 ou até 5 vezes mais pessoas do que o normal. Imagine ruas estreitas, mercados cheios, peregrinos vindos de todas as partes, uma atmosfera elétrica, fervorosa, onde qualquer acontecimento chamava atenção. Não havia lugar melhor para uma cena pública ganhar um pacto. E no meio desse ambiente surge Jesus. Ele não entra por acaso, não é levado pelas circunstâncias. Cada passo é intencional. Cada detalhe é cumprimento de algo que já estava escrito. Ele se move como quem sabe exatamente para onde vai, mesmo que os olhos humanos não consigam perceber o destino. É nesse ponto que começamos a entender. Marcos 11 não é apenas uma narrativa de aclamação. É um ato profético, cuidadosamente desenhado por Deus. A cidade esperava um rei com coroa de ouro, mas receberia um rei com coroa de espinhos. Eles ansiavam por libertação política, mas estavam diante do libertador eterno. Esse é o pano de fundo que precisamos carregar em mente, porque quando a cena começa, não se trata apenas de pessoas vibrando, jogando ramos no chão, gritando palavras de esperança. Trata-se de um cumprimento silencioso de algo que já estava escrito nas Escrituras. Trata-se de Deus virando a história de cabeça para baixo, mostrando que o seu reino não é deste mundo e que a vitória não viria pela espada, mas pelo sacrifício. Assim, o cenário profético de Marcos 11 é a grande preparação. É como um palco pronto, com cortinas abertas onde cada detalhe da narrativa ganha peso. Jerusalém não era apenas o lugar físico, era o lugar espiritual, onde o plano eterno de Deus iria se consumar. E a entrada triunfal era apenas o prelúdio de algo infinitamente maior, o triunfo da cruz e da ressurreição. Portanto, quando ouvir os próximos detalhes dessa passagem, lembre-se, nada ali foi aleatório. Tudo foi profético.
Tudo foi parte de um segredo revelado no tempo certo. E o que parecia apenas mais um episódio festivo era, na verdade, o céu escrevendo a maior história de todas. E então, o cenário toma vida. A cidade de Jerusalém fervilha. Peregrinos de todas as partes estão ali, cheios de expectativa, cheios de fervor. O nome de Jesus já não era desconhecido. Ele havia realizado milagres que ecoaram por toda a região. Curou enfermos, deu vista aos cegos, fez paralíticos andarem, multiplicou pães diante da fome de multidões e até ressuscitou mortos. Cada sinal contribuía para que a esperança messiânica ganhasse força. Agora, ele se aproxima de Jerusalém, a cidade do grande rei, e o coração do povo explode em aclamação. E a multidão começa a agir de uma forma inesperada. Alguns tiram suas capas e as estendem pelo caminho. Outros cortam ramos de árvores e espalham pelo chão. Os mais fervorosos agitam as palmas, como se estivessem saudando um rei que chega em triunfo. O gesto pode parecer simples, mas na cultura bíblica ele tinha um peso enorme. Espalhar mantos diante de alguém era sinal de honra, era reconhecer a autoridade real. Os ramos de palmeiras, por sua vez, simbolizavam vitória, libertação e até mesmo nacionalismo. Era como se aquele povo estivesse proclamando: "Este é o libertador que esperávamos, este é o nosso rei." E as vozes se unem em um só clamor: "Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi." Essas palavras não foram inventadas no calor do momento. Elas vinham diretamente do Salmo 118, um cântico usado nas festas de peregrinação que proclamava a chegada da salvação de Deus. Hosana significa literalmente "salva-nos, agora." Não era apenas um grito de celebração, mas também um pedido de socorro, um apelo por libertação. Aqui está um ponto fascinante. O povo reconhece algo verdadeiro, mas de forma distorcida. Eles veem em Jesus o cumprimento de suas expectativas, mas não compreendem plenamente quem ele é e o que veio fazer. Para muitos, ele era o rei político que expulsaria os romanos. O clamor por Hosana era sincero, mas carregava uma interpretação terrena. Eles queriam salvação da opressão visível, mas não percebiam que Jesus vinha oferecer salvação da escravidão invisível, a escravidão do pecado. Essa tensão é o coração do mistério. O povo exalta, mas não entende. Eles gritam palavras proféticas, mas sem compreender o alcance do que proclamam. Eles veem Jesus como esperança, mas não como o cordeiro que seria entregue. Celebram a entrada, mas em poucos dias muitos estariam em silêncio, e alguns até entre os que gritariam: "Crucifica-o!" Isso nos mostra uma realidade profunda. É possível reconhecer Jesus com os lábios e ainda assim não compreender a sua missão. É possível aclamar, adorar exteriormente, mas não deixar que a revelação penetre o coração. A multidão de Marcos 11 é um espelho da humanidade, cheia de entusiasmo momentâneo, mas muitas vezes cega para o propósito eterno de Deus. E há algo ainda mais impressionante. O que parece apenas uma festa popular era, na verdade, o cumprimento da profecia de Zacarias. O rei justo e humilde entrava em Jerusalém não montado em um cavalo de guerra, mas em um jumento, símbolo de paz. O contraste não poderia ser maior. O mundo esperava poder, mas o céu estava oferecendo humildade. O povo desejava vitória contra Roma, mas Deus estava trazendo vitória contra o pecado e a morte. Pense nisso. Quantas vezes esperamos que Deus haja da forma que idealizamos, mas Ele nos surpreende com um caminho totalmente diferente? Assim como aquela multidão, muitas vezes queremos soluções rápidas, libertações visíveis, triunfos imediatos. Mas Deus trabalha em um nível muito mais profundo.
Ele não apenas muda circunstâncias externas, ele transforma corações, restaura almas, abre as portas da eternidade. O clamor de Hosana continua ecoando até hoje. Ele é o grito da humanidade que precisa de salvação. E Jesus continua a ser a resposta, mas não da forma que muitos imaginam. Ele não é o rei dos interesses humanos, mas o rei eterno que governa em justiça e verdade. A multidão de Jerusalém levantou suas vozes, mas não compreendeu o destino daquele que aclamavam. Para eles, era o início de uma revolução. Para Jesus, era o caminho para a cruz. Para eles, era a chegada de um libertador político. Para o céu, era o cumprimento do plano eterno de redenção. E aqui está o segredo. Mesmo que o povo não entenda, mesmo que suas expectativas estejam distorcidas, Deus cumpre fielmente o seu propósito. O grito de Hosana não perdeu o seu valor, porque mesmo sem perceber, eles estavam declarando a verdade. Jesus é o que vem em nome do Senhor, e ele de fato veio para salvar não apenas Israel, mas todo aquele que nele crer. Essa cena nos ensina que o reino de Deus não é construído pelas mãos humanas, nem pelas forças políticas, nem pelos clamores populares. Ele é estabelecido pelo próprio Deus, de forma inesperada, silenciosa e muitas vezes contrária à lógica humana. O que parecia ser apenas festa era, na verdade, o prenúncio da maior vitória da história, a vitória da cruz. Portanto, quando ouvir as vozes da multidão em Marcos 11, não veja apenas um povo agitado, veja a humanidade em sua expectativa limitada e veja o céu em sua revelação plena. Os ramos, os mantos, os gritos, tudo apontava para algo maior, algo que só seria compreendido plenamente depois da ressurreição. E talvez, ao refletirmos sobre essa cena, possamos perguntar a nós mesmos: de que forma temos aclamado Jesus? Como alguém que esperamos que resolva apenas nossos problemas imediatos? Ou como o Rei Eterno, cujo trono está além deste mundo? A resposta a essa pergunta pode mudar tudo. Depois da cena emocionante da entrada, com multidões gritando e ramos sendo espalhados, o texto de Marcos nos surpreende com um detalhe inesperado. Jesus não segue a lógica da expectativa popular. Ele não aproveita o fervor da multidão para iniciar uma revolução. Ele não levanta bandeiras, não organiza exércitos, não se impõe com gestos de autoridade política. Ao contrário, Marcos 11:11 nos diz algo que pode parecer simples, mas que carrega um peso imenso. E Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. E tendo observado tudo ao redor, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Perceba a cena. Depois de toda a euforia, ele se dirige diretamente ao templo. Esse detalhe é crucial, porque para os judeus, o templo não era apenas um lugar de oração. Ele era o coração espiritual da nação, o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Tudo girava em torno do templo: a lei, os sacrifícios, a adoração, a identidade. Era natural que o Messias fosse até lá. Mas o que choca é o que acontece em seguida. Ele não faz nada. Não há discurso, não há ato público, não há sinal espetacular. Apenas silêncio. Apenas um olhar atento. Apenas observação. E aqui está um dos grandes segredos de Marcos 11. O silêncio de Jesus é profético. Enquanto o povo esperava um ato imediato de poder, Jesus olha ao redor. Ele examina, ele contempla, ele pesa o que vê e depois ele sai. Esse gesto tão simples é carregado de profundidade. É como se ele estivesse declarando: o tempo ainda não chegou. O juízo virá, mas não agora. A purificação acontecerá no momento certo. Esse detalhe nos mostra duas verdades poderosas. A primeira é que o Messias não age segundo a pressa humana, mas segundo o tempo de Deus. O povo queria revolução naquele exato instante.
mas Jesus caminhava segundo o relógio do Pai. Ele não se deixava levar pelo clamor das vozes, mas pelo propósito eterno. Isso nos ensina que muitas vezes o silêncio de Deus em nossas vidas não é ausência de ação, mas preparação para algo maior. A segunda verdade é que o templo, símbolo da adoração, já estava espiritualmente corrompido. Dias depois, Jesus voltaria para purificá-lo, expulsando cambistas e denunciando a hipocrisia religiosa. Mas aqui, nesse primeiro olhar, ele observa o estado do coração do povo. O que deveria ser casa de oração havia se transformado em casa de comércio. O que deveria ser o lugar da presença de Deus havia se transformado em espaço de interesses humanos. Esse silêncio de Jesus é, na verdade, um ato de juízo. Ele olha e vê tudo. Ele pesa cada atitude. Ele contempla cada coração. E não é assim também em nossas vidas? Muitas vezes pedimos que Deus haja de imediato, que mude situações, que intervenha com poder visível. Mas antes de qualquer ação, Ele nos olha. Ele examina. Ele sonda nosso coração. Ele vê além das aparências. E às vezes, o maior movimento de Deus não está em algo espetacular diante dos olhos humanos, mas no silêncio que antecede a transformação. O fato de Jesus sair da cidade e ir para Betânia naquela noite também é simbólico. Betânia era um lugar de descanso, de intimidade, onde ele costumava estar com amigos como Maria, Marta e Lázaro. Enquanto Jerusalém fervilhava de expectativas políticas e religiosas, ele buscava refúgio em um lugar de simplicidade e comunhão. É como se houvesse uma linha divisória. De um lado, a cidade da religião corrompida. Do outro, o lar da verdadeira devoção. Esse contraste é fundamental. O templo, que deveria ser o centro da adoração, já não cumpria sua função. Mas a casa simples em Betânia representava o coração aberto para receber o Senhor. Aqui vemos um retrato claro. Deus não está preso a estruturas externas, mas procura corações que o adorem em espírito e em verdade. O silêncio de Jesus no templo é, portanto, um aviso e um anúncio. Aviso de que a religiosidade vazia seria confrontada. Anúncio de que algo maior estava por vir. A substituição do templo físico pela presença viva do próprio Cristo como o verdadeiro lugar de encontro com Deus. Quando lemos esse trecho, é natural esperar uma ação grandiosa logo após a entrada triunfal. Mas o que recebemos é um silêncio desconcertante. Isso nos mostra que o plano de Deus não segue a lógica humana. Ele quebra nossas expectativas para nos revelar algo mais profundo. O povo via apenas um rei terreno. O céu preparava o rei eterno. O povo queria espetáculo imediato. Deus estava escrevendo uma história eterna. E talvez essa seja uma das lições mais transformadoras de Marcos 11. Aprender a discernir a voz de Deus no silêncio. Porque quando ele apenas observa, não significa que está inativo. Significa que ele vê tudo, pesa tudo e age no tempo perfeito. Portanto, a cena do templo não é um detalhe irrelevante. É o coração do capítulo. É o momento em que Jesus revela que sua missão não é moldada pelas expectativas populares, mas pela vontade soberana do Pai. O silêncio dele é ao mesmo tempo juízo e misericórdia. É a pausa antes da purificação. É o prelúdio antes da cruz. É o anúncio silencioso de que algo muito maior estava por vir. Chegamos ao final dessa jornada pelo capítulo 11 de Marcos. E agora podemos enxergar com clareza algo que talvez passe despercebido em uma leitura rápida. Cada gesto, cada detalhe, cada silêncio de Jesus foi um ato profético. Nada aconteceu por acaso. A entrada triunfal não foi apenas uma cena bonita para as multidões. Ela foi o prenúncio da maior vitória da história da humanidade. O segredo está justamente nesse contraste. A multidão gritava, Hosana, esperando libertação imediata. Jesus, no entanto, caminhava para a cruz, onde ofereceria uma libertação eterna.
O povo agitava ramos de palmeiras como sinal de vitória nacional, mas o céu mostrava que a verdadeira vitória seria conquistada na humildade do Cordeiro, que se entregaria em sacrifício. Eles aguardavam um rei político, montado em um cavalo de guerra, mas o verdadeiro rei entrou montado em um jumento, revelando que o reino de Deus não é construído com espadas, mas com amor. Esse é o segredo profético de Marcos 11. O triunfo de Jesus não está no aplauso da multidão, mas no cumprimento perfeito do plano de Deus. O que parecia pequeno, humilde, até mesmo contraditório, era, na verdade, a revelação de que o reino de Deus não segue as regras humanas. Ele vem na contramão do mundo, invertendo valores, revelando que a força está na fraqueza, a glória está no sacrifício e a vitória está na cruz. Quando Jesus entra em Jerusalém e vai até o templo apenas para observar, ele nos ensina algo profundo. O Senhor não se deixa guiar pelo clamor das massas, mas pelo coração do Pai. Ele não se move pela expectativa humana, mas pela obediência. E assim como observou o templo naquela noite, ele também observa os corações hoje. Ele olha para dentro de nós, examina nossa adoração, pesa nossas intenções, vê além das aparências. E aqui está a aplicação direta para nossas vidas. Muitas vezes somos como aquela multidão. Aclamamos Jesus, levantamos nossas vozes, pedimos que Ele nos salve, mas no fundo, esperamos que Ele haja segundo nossas próprias expectativas. Queremos soluções rápidas, respostas imediatas, libertações visíveis. Mas Jesus nos convida a algo muito maior. Reconhecer que o seu reino não é deste mundo e que a sua salvação vai além das circunstâncias. O segredo profético de Marcos 11 é que a verdadeira vitória não está em evitar a cruz, mas em passar por ela. O triunfo de Cristo não foi ser exaltado pela multidão, mas ser levantado na cruz, para depois ressuscitar em glória. E esse mesmo padrão se aplica a nós. Não existe ressurreição sem cruz. Não existe coroa sem sacrifício. Não existe reino sem entrega. Talvez você esteja esperando que Deus faça algo grandioso em sua vida agora, de forma visível, espetacular, imediata. Mas lembre-se, muitas vezes Ele trabalha em silêncio. O olhar de Jesus sobre o templo nos lembra que o silêncio de Deus não é ausência de ação, mas parte de um processo maior. O tempo do Senhor é perfeito, e quando Ele age, nada pode impedir o cumprimento do seu propósito. A entrada triunfal em Jerusalém foi apenas o início da semana mais decisiva da história. Foi a abertura do palco para o maior ato de amor já visto, a entrega do Filho de Deus por mim e por você. O povo esperava a libertação de Roma, mas Jesus ofereceu libertação do pecado. Eles ansiavam por um trono terreno, mas Ele inaugurou um reino eterno. E essa verdade continua ecoando até hoje. Cristo é o Rei, que veio, que vem e que virá. Ele não apenas entrou em Jerusalém, Ele deseja entrar no coração de todo aquele que crê. E aqui está o convite final. Não seja apenas parte da multidão que grita hosana sem entender o que diz. Seja alguém que reconhece a profundidade desse clamor. Hosana significa: salva-nos agora. E Jesus é de fato o Salvador que veio para nos resgatar, não apenas de circunstâncias externas, mas da escravidão interna que nos aprisiona. Hoje, Ele olha para a sua vida como olhou para o templo. Ele observa, Ele vê cada detalhe, e o que Ele deseja é transformar esse coração em sua morada, em verdadeiro lugar de adoração, onde não haja espaço para comércio espiritual, hipocrisia ou aparência, mas apenas para a presença viva do Deus eterno. Marcos 11 nos ensina que o verdadeiro triunfo de Cristo não está na entrada triunfal, mas na saída para a cruz. E é justamente aí que está a nossa esperança, porque o que começou com aplausos terminou em silêncio, mas esse silêncio foi rompido pela vitória da ressurreição. O segredo profético revelado é este:
Jesus não veio para cumprir nossas expectativas, mas para realizar o propósito eterno de Deus. E esse propósito é maior, mais profundo e infinitamente mais glorioso do que tudo que poderíamos imaginar. Portanto, a grande pergunta que fica é: como você tem recebido o Rei? Como alguém que espera apenas soluções rápidas? Ou como o Senhor da eternidade, que transforma sua vida de dentro para fora? O convite está diante de você. Não apenas grite hosana. Abra o coração para o Rei que entrou em Jerusalém e que deseja reinar em sua vida para sempre.